Das duas, uma. Ou você é uma pessoa que não entendeu direito o título desse vídeo e tá achando que aqui eu vou te ensinar técnicas mágicas para ler 50 livros no mês, fazer leitura dinâmica, conseguir ler na velocidade da luz e etc. Ou você é o segundo tipo de pessoa que entendeu perfeitamente o título do vídeo e, na verdade, já tá até cansado dessas coisas aí que eu citei pra você e tá procurando investir na qualidade das suas leituras. Seja qual for o caso, eu me chamo Gabriela, você está no Tagarelando e eu espero de verdade que esse vídeo te ajude de alguma forma para que você consiga entrar nesse novo ano estabelecendo metas mais reais, mais compatíveis com a sua realidade, com quem você é e para que você consiga investir na qualidade das suas leituras. O meu objetivo com esse vídeo não é, de forma alguma, exaurir este assunto que é tão vasto sobre qual a melhor forma de nos portarmos diante da leitura de livros. Até porque muitos intelectuais, pesquisadores, professores, estudiosos, acadêmicos já trataram e continuam tratando sobre esse tema em vários livros, aulas, artigos, estudos, palestras e uma infinidade de outras coisas. Mas meu objetivo é trazer pelo menos 5 pontos, 5 dicas assim práticas, princípios aí para você considerar ao longo deste ano. E eu formulei essas dicas com base em tudo aquilo que eu já li até, a respeito do assunto, tudo aquilo que eu já pensei sobre isso e também a partir das minhas experiências pessoais. Inclusive, de cara, eu já indico 2 livros aqui para vocês que me ajudaram muito, me deram uma base sobre esse assunto e me influenciaram a sentir a relevância de falar sobre isso, principalmente, num começo de ano, quando as pessoas estão pensando nas metas, pensando naquilo que elas gostariam de mudar ou aperfeiçoar nos seus hábitos, na sua rotina, e isso inclui, claro, a leitura de livros. Então, a primeira indicação de livro é o Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Esse é o livro clássico, gente, sobre aprender a ler. Por enquanto, eu particularmente só tive a chance de ler alguns capítulos desse livro, mas mesmo assim, tudo que eu li, eu já gostei e indico pra vocês com tranquilidade no respaldo de tantos outros até mais entendidos no assunto do que eu. E o segundo livro, esse fez parte das minhas metas do ano passado, de 2022, e eu li, concluí, e foi uma leitura sensacional, foi o Lit, um guia cristão para a leitura de livros. Esse daí, embora seja assim, um livro que trará uma abordagem cristã, ele com certeza pode ser útil de diversas formas para qualquer pessoa, então eu indico muito. Dadas as dicas, vamos então para os 5 pontinhos que eu acabei estabelecendo aqui para servir aí de norte para você. Tudo que eu pensei são as coisas que eu quero aplicar para mim ao longo desse ano também, tá? Acaba sendo uma via de mão dupla. Eu preparo o conteúdo pensando em ajudar vocês, mas vocês me retribuem mesmo sem saber, e principalmente também quando vocês comentam aqui embaixo, compartilham as experiências de vocês, então fiquem super à vontade também em relação a isso, tá? Mas vamos lá, o primeiro ponto: leia o que você tem vontade de ler. Minha gente, vocês não têm noção como isso é libertador. Eu fiz isso no ano de 2022 e foi, sinceramente, acho que a melhor decisão literária que eu já fiz na minha vida. E embora pareça, assim, ser uma coisa tão óbvia, tão simples, às vezes não é. Uma das piores coisas que existem é você ser obrigado a fazer uma coisa que você não quer. E, infelizmente, muitos não gostam de ler justamente por isso, porque foram obrigados a ler determinados livros que eles não tinham ali desenvolvido nem o menor interesse, eles não tinham nenhuma expectativa em relação àquilo. O livro simplesmente foi jogado, dentro de uma lista, geralmente na escola, pessoal. E, infelizmente, muitos não gostam de ler, principalmente quando adultos, porque eles não foram incentivados da forma correta quando eram menores. É óbvio que se você precisa, por exemplo, a fins de estudo, se dedicar a uma leitura, você vai ter que fazer mais cedo ou mais tarde, você querendo ou não. Mas entenda que, nesse caso de estudo, você tá visando um objetivo maior, que é, sei lá, a sua graduação ou aquela atividade que te interessa sobre o assunto. Então, talvez o livro especificamente não seja do seu interesse, mas ele pode te gerar um conhecimento que sim será interessante para a sua profissão, para aquilo que você quer desenvolver aí na sua vida. Então, é claro, nem sempre a gente vai fazer só tudo aquilo que a gente tem vontade, só tudo aquilo que a gente gosta. Mas se você estiver pensando, em montar uma lista de livros aqui para o ano de 2023, pensando o que é que você vai querer ler e etc.,
considere colocar nessa lista aquilo que você tá com mais vontade, porque muito provavelmente são essas leituras que ficarão ali com você, que vão te dar mais prazer. E aqui eu também abro um parêntese importante. A sua vontade de ler determinados livros está relacionada a quê exatamente? Você lê sempre apenas por entretenimento ou a partir das leituras você busca também gerar um crescimento pessoal? Eu penso ser importante um equilíbrio aí entre as duas coisas. Segundo ponto, leia com objetividade. Tem gente que não é tão criteriosa assim com suas leituras, que vai lendo qualquer coisa, que lê só porque tá todo mundo lendo, tá todo mundo comentando sobre o livro tal ou sobre o autor tal. Ou então ela compra o livro só porque gostou da capa, achou bonito, mal leu a sinopse, ou então o livro tá super baratinho, ela vai lá e compra. E assim, eu não vou dizer pra vocês que essas coisas nunca vão dar certo. Pode até ser que você se dê bem com algumas dessas leituras feitas assim de forma um pouquinho mais aleatória. Mas geralmente você estará perdendo, na verdade, o seu tempo, o seu dinheiro ou ambos. Então, leia com objetividade, saiba por que você quer ler aquele livro. É o assunto que te interessa? Ou você viu uma resenha que te chamou a atenção? Algum amigo que te conhece te indicou, sabe aí mais ou menos quais que são os seus gostos? Ou simplesmente porque você acredita que essa leitura será proveitosa de alguma forma? Ter isso em mente vai te ajudar a priorizar suas leituras. Porque, infelizmente, a gente nunca vai ter condições, nem de tempo, nem de dinheiro, de ler tudo aquilo que a gente gostaria. Então minha dica é: saiba selecionar seus livros com inteligência e com sabedoria. Terceiro ponto, leia para se deleitar. Quem fala pra mim que ler é chato, é monótono, cara, é porque não é possível. A pessoa não leu ainda aquilo que a cativa, aquilo que faz com que ela se deleite. Porque ler é muito bom. Livros são sim diversão, eles fazem parte do nosso lazer e a gente tem gosto de ler uma boa história. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que nem toda história é prazerosa do jeito certo. Infelizmente, a moralidade do mundo em que a gente vive é bem duvidosa e nosso coração também, por vezes, nos engana bastante. Então, se eu puder te dar um conselho do fundo do meu coração busque cultivar virtudes. Bons livros nos auxiliam nisso. Procure-os. Aqui no canal, inclusive, eu falo sobre vários deles. E além disso, você já parou para pensar que o conhecimento também gera prazer? Se você, como eu, gosta muito de ler livros de ficção, às vezes a gente pode acabar tendo um pouquinho de dificuldade e passando longe ali, dos livros de não ficção, que são livros, digamos assim, um pouquinho mais sérios, que vão explorar determinados assuntos de uma forma mais objetiva, mais acadêmica. E aí vem o lembrete. Aprender é prazeroso. Vale sempre muito a pena se dedicar a leituras que te engrandeçam, que te façam crescer e aprender coisas novas. Então, seja como for, procure se deleitar com suas leituras. Quarto ponto, leia sem pressa. Vivemos num mundo de informações rápidas e voláteis. Os meios digitais têm nos influenciado de tal forma que estamos ficando condicionados a querer tudo pra já. A demora nunca foi tão atordoante. E é aí que precisamos lembrar que não deveria ser assim. Afinal, nunca foi assim antes. E olha só onde a humanidade já chegou. Vamos precisar de certa disciplina e diligência nessa área, indo para determinadas leituras, entendendo, tendo em mente que elas não precisam ser rápidas. A gente não precisa acabar o livro amanhã. Deixa a leitura fluir, curta o processo, aproveite, mais uma vez, deleite-se. Sem ter aquela ânsia ali de, dar o check, marcar como lido no Scoob, no Goodreads, ou simplesmente virar para as pessoas e falar, olha, acabei mais um, sabe? Você não precisa disso. Agindo desse modo, isso pode, inclusive, funcionar como um excelente antídoto contra esse mundo caótico em que a gente vive e te ajudar a não surtar, não só em relação às suas leituras, mas até a outras áreas da sua vida. Então bota o pezinho no freio e leia sem pressa. O quinto e último ponto é mais um lembrete fundamental. Mas antes de ir para ele, eu quero te lembrar de que caso esse vídeo já esteja sendo útil para você, você já esteja gostando, então deixa o seu like aqui para fortalecer o nosso canal e se inscreva também, porque estamos pertinho de conseguir os 2.000 inscritos. Será um prazer te ter conosco aqui em 2023. Mas vamos lá, o quinto ponto, anota aí, viu, minha gente, que essa é para guardar. Ler melhor nem sempre significa ler
mais. Embora eu acredite sim que essas duas coisas podem estar conectadas, às vezes uma leitura que vai valer muito a pena vai te demandar tempo e atenção. E, portanto, por você estar concentrado ou focado ali naquela leitura, talvez você leia menos durante aquela semana, aquele mês ou aquele ano, quem sabe. Por outro lado, e sim, isso já aconteceu comigo recentemente, por sinal, uma boa leitura muitas vezes poderá te estimular a ler mais. Talvez sejam mais livros sobre aquele assunto, ou outros livros do mesmo autor, ou então aquela leitura simplesmente vai ser tão boa, tão enriquecedora, que ela vai te dar um gás para suas próximas leituras. Do tipo, você vai terminar aquele livro e vai ficar, meu, como é bom ler! Quero mais disso. Então, no fim das contas, caberá a você entender e decidir qual é a melhor forma de você se comportar ali perante as suas leituras. Vai valer a pena se dedicar a esse livro mais denso ou que tem aí um desafio um pouquinho maior? Ou será que seria melhor deixar esse livro parado, ao menos por um tempo? Às vezes isso é necessário. E então se dedicar a alguns livros mais curtos, mais rápidos e até fáceis de ler. De um modo ou de outro, gente, entenda que não existe aí um grande problema no que você vai escolher fazer, até porque às vezes é melhor você deixar um livro parado. Às vezes é melhor você conseguir uma bagagem literária maior para poder compreender melhor aquela obra. Então, por exemplo, eu nunca li Shakespeare. Eu ainda não me sinto preparada para ler Shakespeare, mas eu já li outros clássicos e eu estou gostando, estou adentrando esse mundo, esse universo dos clássicos. Mas a gente vai aos pouquinhos. Um exemplo, assim, muito prático, gente, que muita gente fala sobre isso. Se você gosta de fantasia, não leia de cara O Senhor dos Anéis. Procure ler O Hobbit. É muito mais simples, é uma história mais fácil de ler e tão proveitosa quanto. Então o ponto principal aqui é priorize ler melhor, acima de ler mais. Porque a quantidade, na maioria das vezes, vai vir como consequência. Então, seja inteligente, escolha bem suas leituras, aplique aí esses pontos que eu trouxe para vocês nesse vídeo, que espero que tenham sido relevantes para vocês. E caso você tenha pensado em mais coisas, porque como eu falei, o objetivo do vídeo não é exaurir o assunto, comente aqui embaixo o que é que você pensa sobre isso, se você tiver alguma dica, alguma coisa que você fez, quem sabe, no ano passado e que deu muito certo, coloca aqui, porque é para isso que esse canal serve, gente, pra gente compartilhar das nossas experiências literárias e pra gente, quem sabe, ir amadurecendo enquanto leitores. Então é isso, gente. Eu desejo a vocês um excelente ano de 2023, que a gente possa caminhar juntos por aqui e a gente se encontra então no próximo vídeo, gente. Beijo grande e tchau, tchau!